Luiza, uma ação que vem crescendo muito, mas muito nesses últimos tempos. É uma ação que está no radar de muitos investidores, porém muitas pessoas não sabem como analisar direito uma ação. Por isso, nesse vídeo eu vou fazer uma análise completíssima da Magazine Luiza pra gente conseguir entender todos os números da empresa, todos os balanços e etc, beleza? Se você gostou da ideia do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E antes da gente ir lá pro meu monitor, eu tenho uma coisa aqui pra falar pra vocês. É na verdade um projeto, certo? Desses cofres aqui que a gente tá no canal. E o que significa? A cada um inscrito eu coloco R$1 no cofre. Quando a gente chegar a 500 inscritos, o cofre vai ter R$500. Eu vou mandar pro meu banco digital. Do meu banco digital eu vou mandar pra minha corretora e eu vou comprar ao vivo com vocês. Beleza? Vou apresentar minha tela e comprar ali com vocês. Certinho? E agora sim, podemos ir. Então vocês devem estar vendo aí a minha tela, beleza? E vamos então analisar a Magazine Luiza. A gente vai entrar aqui no site do RI da Magalu, certo? É só colocar MGLU3RI e a gente já é direcionado ao site do RI, que para quem não sabe significa Relação com o Investidor, certo? Como eu já conheço o site aqui da Magazine Luiza, eu vou logo para o que interessa, certo? Para mim, que é a central de resultados, aqui embaixo, descendo um pouco, e a gente vai ver o release de resultados do quarto trimestre de 2020, certo? Mas aqui você pode entender, ó, Magazine Luiza, quem somos, nossa história, nosso negócio, aqui você pode dar uma olhada, governança, informações financeiras. Então, tipo, se você ainda não conhece uma empresa, é interessante que você dê uma olhada em tudo. Mas, como eu acho que o Magazine Luiza é uma empresa bem conhecida, eu acho que não é necessário, e até para não deixar esse vídeo aqui tão longo, certo? Beleza, abriu aqui então o Magazine Luiza, release de resultados. Aqui tem 25 slides, que é interessante dar uma olhada se você quer investir na Magazine Luiza. Eu não vou ler tudo aqui nesse vídeo, senão vai ficar muito grande o vídeo, beleza? Mas aqui então fala sobre, por exemplo, ganho consistente de participação no mercado, e-commerce continua em ritmo muito acelerado, margem bruta reflete maior participação do e-commerce. Então aqui tem informações muito importantes mesmo para qualquer acionista, beleza? Aqui tem algumas mensagens importantes da Magalu, aqui tá falando sobre a pandemia. Com a pandemia, o ecossistema digital do Magalu passou a ser mais exigido e fundamental do que nunca. Então isso daqui é interessante porque eu entendo a pandemia como um potencializador do e-commerce, digamos assim, certo? Porque ajudou mais do que nunca, né, como foi necessário, ajudou a Magalu a desenvolver mais ainda esse lado digital e tecnológico que ela tem, certo? Aqui mais resultados, eu queria descer até essa parte aqui, mas é interessante você ler. Aqui então tem alguns números em que a Magalu quer nos mostrar o crescimento de receita, crescimento de lucro, crescimento de margem, crescimento de EBITDA. Mas calma aí, tudo isso daqui a gente vai ver no Trade Map, beleza? Porque no Trade Map tem todas essas informações e ainda mais. Descendo aqui, ó, só pra passar rapidinho. Então, ó, tem bastante número aqui mesmo, ó, certo? Por exemplo, aqui, olha, quanto número, certo? Então eu não posso ficar falando sobre tudo isso daqui nesse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Só que eu recomendo sim que você analise se você quiser investir. E agora então vamos entrar no Trade Map pra gente analisar a Magazine Luiza. E aí pessoal, voltamos aqui, certo? A Magalu já tá bem aqui e a gente já vai entrar aqui pra analisar a Magalu, certo? Eu fiz aqui um roteiro pra gente seguir, números e indicativos pra gente analisar, pra gente olhar um pouquinho de tudo, certo? Então vou começar aqui com patrimônio líquido. E o que é patrimônio líquido? Patrimônio líquido é tudo que a empresa tem de ativo, certo? Que é dinheiro no bolso da empresa, digamos assim, menos os passivos, que seriam as dívidas da empresa, certo? Tudo que pode tirar dinheiro do bolso dela. Então a gente vê que é crescente, isso daqui é ótimo. Significa que ela tá passando cada vez mais ter mais ativos do que passivos. Isso aqui então é um gráfico muito bom mesmo. Vindo agora para lucro líquido, vamos ver como é que tá. Chegou a ser negativo aqui 2016, certo? Mas se a gente for olhar de 2016, do final de 2016 para cá, só tem subido, beleza? O que é ótimo. Deu essa queda aqui, provavelmente por causa da pandemia, certo? Aqui era 31/3, sim, aqui que entrou no lockdown. Deve ter sido por causa da pandemia, muito provavelmente, certo? Bastante empresa sofreu com isso, porém é uma empresa sólida. Vindo agora então para o ativo total. O que é ativo total? É tudo que pode gerar dinheiro para a empresa futuramente ou tudo que a empresa
tem de dinheiro, digamos assim. Então, por exemplo, um celular que a Magazine Luiza tem para vender é um ativo, porque quando ela vender, vai se tornar um dinheiro no bolso dela, certo? Então aqui a gente consegue ver a evolução do ativo total, o que é muito bom, certo? A Magazine Luiza aí tá crescendo, o ativo total, o que significa que ela tá tendo um bom crescimento. Vindo agora para o EBIT. O que é o EBIT? É Earnings Before eu não sei a sigla em inglês, mas é basicamente lucro antes das taxas de juros e tributação. É como tá dizendo aí, certo? Então, clicando aqui, a gente consegue ver o lucro. Esse lucro aqui é o lucro já depois de pagar funcionários, porém é antes de pagar impostos e taxas, certo? Mas aqui também já pagou, por exemplo, depreciação e amortização. E ter um lucro crescente do EBIT é muito bom, porque significa que depois de estar pagando essas coisas, mas ainda assim antes de pagar os impostos e a taxa, você está tendo cada vez mais dinheiro sobrando, certo? Deu uma caída agora, ó, de 2019 para 2020 e depois deu essa bela queda aqui, como a gente viu do lucro líquido também, por causa da pandemia, eu imagino. Vamos agora para o EBITDA. O que é o EBITDA? É basicamente a mesma coisa que EBIT, só que ainda antes de pagar amortização e depreciação, certo? Então aqui você já pagou funcionário, porém, por exemplo, você já pagou funcionário, já pagou mais algumas coisas, porém você ainda não pagou amortização, depreciação, ainda não pagou nem imposto e nem taxa, certo? Como o EBIT, é bom também ter um EBITDA crescente, certo? Deu essa queda aqui, tava bem crescente, mas deu essa queda de 2020 para cá, certo? Com o lucro líquido aqui no mesmo período e como o EBIT também. Então a gente percebe que a pandemia afetou sim a Magazine Luiza nesse sentido. Vamos lá agora, a gente vai analisar ROI, ROIC e ROA, porque são indicadores de rentabilidade, certo? Então, o ROI da Magazine Luiza, para quem não sabe, ROI significa Return on Equity. Então, é o que a Magazine Luiza tem, certo? De retorno sobre o patrimônio líquido. Então, ela tem 5,35% de 7 bilhões 330 milhões de reais, beleza? Ela tem esse retorno aqui anual, certo? É um bom retorno? Já vi melhores, porém também não é tão ruim, principalmente para empresas de varejo. Mas calma aí, já vou explicar por que empresas de varejo tendem a ter ROIs mais baixos. A gente vê que é bem volátil, né? O ROI ele nunca foi tão instável, então varia bastante do período da Magazine Luiza. Então agora para o ROA. O que é ROA? É o Return sobre os ativos, certo? Então ela tem 1,59% de retorno sobre o ativo total, que é 24 bilhões 650 milhões, certo? Vamos dar uma olhada aqui no ROA, também bem estável, assim como o ROI. E agora para o ROIC, que é basicamente retorno sobre tudo que você investiu. Então não é só sobre o patrimônio líquido, é sobre o patrimônio, certo? Então seria basicamente as dívidas se incluem aqui, o retorno sobre a dívida e tal. Então é interessante sim você ter um ROIC grande, certo? Já foi negativo aqui em 2012, mas vem crescendo. A gente consegue perceber que é um ROIC volátil, certo? Só que ele chegou a estar crescente daqui pra cá e depois veio caindo desde então, beleza? Não é um ROIC ruim, porém também não é dos melhores, certo? Por ser uma empresa de varejo. Mas espera aí, já vou explicar. Agora a gente vai analisar aqui a margem líquida e margem bruta da Magazine Luiza. Por quê? Porque a gente quer ter uma olhada de quanto que ela ganha aí quando ela vende algum produto. Vou colocar aqui margem líquida. Você clica com o botão esquerdo do mouse e procura aqui, margem bruta e margem líquida. A margem bruta da Magazine Luiza é de 25%, o que é uma boa margem, certo? E ela é mais instável, sim. Veio descendo desde então, mas desce numa velocidade não tão alta. E de 2012 para cá mudou apenas 8%. Então sim, é uma margem bruta legal. Margem líquida, olha a diferença, ela é muito pequena. Por quê? Por que empresas de varejo têm margens assim muito pequenas, têm essa rentabilidade aí pequena? Porque, para pensar, se ela vender os produtos dela muito mais caro, vai compensar muito mais o cliente comprar, por exemplo, nas Casas Bahia ou então nas lojas americanas. Então, empresas do setor de varejo tendem a vender o produto mais barato, certo? Para evitar a concorrência, beleza? Eu tô aqui no Status Invest agora, certo? Aqui MGLU3, Magazine Luiza, e a gente vai dar uma analisada agora nos indicadores de valuation da Magazine Luiza, certo? Que indicadores de valuation. Eu separei alguns interessantes pra gente analisar. O primeiro é o PL. O que é o PL? É o preço da Magazine Luiza sobre o lucro. Então é o preço, que seria mais ou menos o valor de mercado dela, sobre o lucro. Isso daí vai ajudar a gente a ver se uma empresa tá perto do seu preço justo.
Porque quanto mais barato for, significa que o valor de mercado está mais perto do lucro. E quanto mais alto, significa que o valor de mercado está mais longe do lucro. Aqui, o que está dizendo? Que se você investir R$1 na Magazine Luiza hoje, você vai demorar 354 anos para ter esse R$1 de volta, certo? De rentabilidade. E o que explica um PL tão alto assim? Explica que é o seguinte, muita gente tem expectativa na Magazine Luiza, então tem muita gente comprando e a ação sobe, e às vezes sem motivo aparente, certo? Sem motivo de divulgação de mercado, alguma coisa assim, é mais por especulação. E isso que justifica um PL tão alto. Indo agora para o preço sobre EBIT. O que é preço sobre EBIT? Então é basicamente a mesma coisa do preço sobre lucro, só que ao invés do lucro vai ser o EBIT, que é o que a gente viu lá no Trade Map, que seria o lucro antes de pagar os impostos e as taxas, certo? Então, novamente, quanto menor, melhor, porque vai significar que o valor de mercado está mais próximo do EBIT, então é algo mais real. E quanto maior, pior. E pode significar que o mercado tem uma confiança maior em cima dessa empresa. Preço sobre EBIT, então, aqui tá alto, certo? Podemos analisar que ele já vem crescendo bastante. Porém, a gente não pode analisar esses indicadores isoladamente. A gente tem que comparar com outras empresas do mesmo setor. Preço sobre EBIT da mesma coisa, subiu bastante nos últimos tempos e deu essa caída agora, beleza? Agora a gente vai fazer uma comparação da Magazine Luiza com algumas outras empresas. Para isso, a gente vai descendo aqui e a gente vai achar o seguinte. Então a gente vai achar aqui, certo? Empresas relacionadas. Então aqui tem duas empresas e uma que ainda não carregou. Vamos dar uma olhada. Não tá entrando, entrou. ALLD, beleza? Então a gente vai colocar essas empresas aqui. Vou colocar aqui então. Primeiro a ALLD, só para não esquecer dela, né? Porque foi uma que eu não coloquei. Agora a gente vem aqui com Magalu 3, adicionar. Gente, eu descobri que essa empresa aqui, pelo que eu tô vendo, é um BDR por causa do código. Aqui, olha, acabado em 34 é um código de BDR, certo? Então eu não vou comparar ela, beleza? Coloquei então aqui a B2W no lugar da Whirlpool, beleza? Vamos analisar agora os indicadores que a gente olhou lá antes, o P sobre EBIT e o P sobre EBITDA, beleza? Via Varejo tá aqui com o melhor, P sobre EBIT, 12. A Magazine Luiza tá com 164 e a B2W tá com 200, certo? E pelo que parece a LLD não tem nenhum indicador mesmo, então vou tirar a LLD daqui, beleza? Mas continuando. P sobre EBITDA. Magazine Luiza tá com o pior, P sobre EBITDA, então significa que se pegar o valor de mercado da Magazine Luiza e sobre o EBITDA, o valor de mercado é muito maior do que o EBITDA, certo? É o maior, na verdade. O resto da Via Varejo é bom, muito bom, na verdade, e o da B2W tá médio. Beleza? Vamos agora para indicadores de eficiência. Isso daqui vai ser interessante, porque lembra que a gente viu que setores do varejo não tem margens muito altas? Então vamos dar uma olhada. Via Varejo está com a melhor margem bruta, em seguida da B2W e Magazine Luiza, mas o que a gente quer mesmo é margem líquida. A Magazine Luiza está com a segunda melhor margem líquida e a B2W está com margem líquida negativa, ou seja, está perdendo dinheiro. E a Via Varejo aqui no topo de novo, hein? Legal. Vamos analisar aqui margem EBITDA, Via Varejo aqui por primeiro, B2W e então Magazine Luiza. E a margem EBIT, Magazine Luiza aqui no centro. A gente tá vendo que a Via Varejo tá com os melhores indicadores, hein? Ela tá saindo aí na frente de todo mundo. Vamos analisar agora indicadores de endividamento. Dívida líquida sobre PL. A gente consegue ver que o da Magazine Luiza é o segundo melhor, o da B2W é o melhor e o da Via Varejo é o pior, certo? Aqui o que tá falando? Que a dívida líquida da B2W e da Magazine Luiza é negativo, beleza? Dá uma olhada aqui, dívida líquida sobre EBIT. Isso daqui ajuda a gente a ver, tipo, a dívida líquida ela tá muito acima, será, do que o EBIT? Porque se tiver muito acima, acaba sendo ruim, então quanto menor, melhor. B2W aqui tá com o melhor indicador, certo? Então tem uma dívida líquida alta e o EBIT uma dívida líquida negativa e o EBIT acaba sendo alto também. A Magazine Luiza também. E a Via Varejo está aí como pior, beleza? Vamos para indicadores de rentabilidade, beleza? ROI, ROA e ROIC, que foi o que a gente analisou lá no Trade Map. Magazine Luiza aqui em segundo, Via Varejo em primeiro, legal, e B2W em último, com menos 2,22. ROA, Magazine Luiza em segundo, Via Varejo ali em primeiro e B2W negativo.
ROIC, Magazine Luiza em segundo, Via Varejo em primeiro e B2W em último. Legal, cara. A Via Varejo tem bastante indicadores legais, hein? Aqui, olha, CAGR de receita em 5 anos. Então, a da Magazine Luiza aqui, ela tá em primeiro disparado, hein? O que significa que todo ano a Magazine Luiza cresceu 26,58% das receitas. Isso daí é um crescimento durante 5 anos. Isso daí é um crescimento composto, é muito alto, hein? Via Varejo aqui cresceu 8% e a B2W 2,35%. Bom, a gente já deu uma analisada aqui na Magazine Luiza, comparamos ela com outras empresas. Se você se interessou em alguma outra empresa aí, por exemplo, na Via Varejo ou na B2W, é só você entrar aqui, então, por exemplo, Via Varejo, VVAR3RI, e vai aparecer aqui o site da relação com o investidor da Via Varejo. Você pode analisar, você pode entrar, ou então você pode colocar no Trade Map para você analisar os indicadores. E é isso que você tem que fazer, cara. Acho que você pode pegar esse vídeo aqui como base para você analisar suas próximas empresas. E é isso, vamos voltar lá para a câmera. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, porque eu achei muito bom gravar esse vídeo, porque tem muita gente que não entende sobre análise de ações. E eu acho que foi muito bem explicado, certo? O vídeo inteiro. Se você gostou, deixe seu like, porque me ajuda demais mesmo. Se inscreva no canal, não se esqueça de me seguir lá no Instagram. E é isso, gente. Brigadão!